Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de preservação mais impressionantes que existem. Vamos entender como não só um livro, mas uma coleção inteira de textos conseguiu fazer uma viagem de milhares de anos para chegar até nós. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Como é que um conjunto de ideias, de narrativas consegue atravessar impérios, sobreviver a mudanças de idioma e a própria passagem do tempo? Bom, vamos fundo nisso para descobrir. Para a gente começar, é preciso sacar uma coisa. Muito antes de qualquer palavra ser escrita, essas histórias já viviam. E elas eram passadas para frente de um jeito muito, mas muito poderoso. Nas culturas antigas, a memória era, assim, a ferramenta principal de preservação. Mas olha, não é para imaginar aquela brincadeira de telefone sem fio, tá? Pelo contrário, era um sistema super disciplinado, quase o oposto. A tradição oral envolvia uma memorização rigorosa, repetição constante, com fórmulas e expressões que não mudavam. A meta aqui era a fidelidade absoluta, garantir que a mensagem passasse intacta. E aí, no momento chave da história, vem a instrução para registrar tudo isso. Figuras como Moisés recebem a orientação de colocar as leis, as narrativas, no papel. Foi uma transição fundamental, sair da memória das pessoas para um registro físico, pensando lá na frente, na preservação. Certo, agora vamos falar dos perrengues físicos, porque escrever era só o começo. Onde se escrevia era tão importante quanto o que se escrevia para a sobrevivência do texto. No mundo antigo, existiam basicamente duas opções. De um lado, o papiro, feito de uma planta do Nilo. Era mais em conta, só que tinha um problema sério. Era super frágil, sensível demais à umidade. Do outro lado, o pergaminho, feito de pele de animal. Bem mais caro, mas, nossa, um material incrivelmente resistente. Essa escolha entre o custo e a durabilidade foi decisiva. E acabou que foi o pergaminho que virou o padrão para os textos que precisavam de fato durar. A resistência dele permitiu que os manuscritos sobrevivessem por séculos, um fator essencial para a mensagem conseguir cruzar tanto tempo. E aí veio uma baita inovação tecnológica, o códice. Imagina só, em vez daqueles rolos gigantes, difíceis de manusear, as folhas de pergaminho passaram a ser costuradas, criando uma coisa muito parecida com o livro que a gente conhece hoje. Isso deixou tudo infinitamente mais prático para consultar e para levar de um lado para o outro. Mas, só o material não garante nada. A sobrevivência do texto dependeu mesmo foi de um grupo de pessoas super dedicadas que tinham como missão copiar e proteger cada palavrinha. O mais interessante aqui são essas regras. Os escribas não estavam só escrevendo, eles faziam uma espécie de verificação de dados da antiguidade. Contavam letras e linhas para ter certeza que nada foi adicionado ou esquecido. E se o manuscrito ficasse desgastado, ele era aposentado com todo o respeito, justamente para evitar que cópias com erros fossem feitas a partir dele. Era um processo muito sério. E por muito tempo, isso criou um baita ponto de interrogação na história. Um buraco de 1000 anos. Os manuscritos mais antigos que os estudiosos tinham em mãos eram da Idade Média. E a grande dúvida era, será que esses textos medievais eram fiéis aos originais, escritos 1000 anos antes? Não tinha como saber. Até que, em 1947, um pastor de ovelhas, sem querer, fez uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. Em umas cavernas lá perto do Mar Morto, ele achou uns jarros de barro com rolos de pergaminho muito, muito antigos dentro. Esses rolos, que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, tinham mais de 2000 anos. Ou seja, eram 1000 anos mais velhos que qualquer manuscrito do Antigo Testamento que se conhecia até então. Aquele buraco na história tinha acabado de ser preenchido. E aqui vem a parte mais incrível, a grande revelação. Quando os especialistas compararam esses rolos com os textos medievais, eles ficaram de queixo caído. A semelhança era absurda. O livro de Isaías, por exemplo, tinha uma correspondência de mais de 95% com o texto medieval, que era 1000 anos mais novo. E as poucas diferenças eram variações mínimas de ortografia. Era prova concreta, o processo dos escribas tinha funcionado. E como tinha funcionado? Ok, então o texto foi preservado fisicamente, certo? Mas isso cria um novo desafio. Como é que a gente entende hoje uma mensagem que foi escrita para uma cultura totalmente diferente milênios atrás? É aí que entra a tal da hermenêutica. Não é só ler as palavras, é entender o mundo que existia por trás delas. É a disciplina que busca responder o que o autor queria dizer para as pessoas daquela época.
Só depois de responder a isso é que dá para começar a pensar no significado para hoje. Vamos pegar um exemplo prático. Alguém lendo hoje pode topar com essa passagem e ficar, sei lá, confuso. O que isso quer dizer? É uma regra universal que vale para sempre? A hermenêutica nos obriga a fazer a pergunta certa. Não é o que isso significa para mim, e sim o que isso significava para os moradores da antiga cidade de Corinto, lá no primeiro século. E a resposta está toda no contexto. Naquela cultura específica, o jeito que uma mulher usava o cabelo em público dizia muito sobre o status social e a moral dela. A instrução estava totalmente ligada aos costumes locais para evitar escândalos dentro daquela comunidade. Sem esse contexto, o significado original se perde completamente. E para fechar, vamos olhar para uma característica interna do texto que é usada como uma evidência da sua consistência: a relação entre profecia e cumprimento. Olha só essa linha do tempo. Por volta de 700 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias escreveu que o futuro Messias de Israel viria da cidadezinha de Belém. Séculos e séculos depois, os evangelhos registram que o nascimento de Jesus aconteceu exatamente lá. E isso não é um caso isolado, não. O Antigo Testamento tem centenas de outras profecias sobre detalhes da vida, da morte e da ressurreição do Messias. Todas escritas séculos antes dos eventos que o Novo Testamento vai descrever. E isso tudo nos traz a este pensamento final, que é um princípio básico da hermenêutica. A jornada de sobrevivência do texto mostra o cuidado gigantesco que tiveram para preservar as palavras exatas. Talvez a nossa responsabilidade ao ler seja ter exatamente o mesmo cuidado para entender o significado original. É uma ponte que a gente precisa construir para de fato conseguir ouvir o que foi dito através dos séculos. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, clica no botão de curtir, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para um amigo. Leve essa mensagem para alguém que você goste e marque o sino de notificações para não perder os próximos vídeos.